Então vamos lá? Vamos lá. Meus assustados, esse caso foi a Josi Santos que escreveu lá e eu pedi autorização, ela já logo me autorizou. Eu fico sempre apreensiva quando eu peço, eu fico achando que a pessoa nunca vai deixar, mas graças a Deus nunca recebi um não. Então esse caos, ela disse, que acontece, ainda acontece, meus assustados, acontece com uma amiga dela que é cuidadora de idosos. Ela disse que essa amiga foi cuidar de uma senhorinha, acho que cuida até hoje, de uma senhorinha, né, que tinha problemas de saúde, já bem idosa, e tinha também, tem problema também com Alzheimer, tem Alzheimer também. Então ela disse que quando ela começou a trabalhar com essa senhorinha, obrigado, Gabi. Aí tá aqui o nosso diretor conversando com a Vera. A Adriana, ele já achando que é o celular da Adriana que acabou a bateria e ela nem notou de tanto que ela fica no celular. Então, aí ela conta que essa amiga dela, que é cuidadora de idosos, foi, né, trabalhar na casa de uma senhorinha, né, que tinha problemas de saúde e tinha problemas com Alzheimer também. Então ela disse que assim que ela começou a trabalhar lá na casa, cuidando dessa senhorinha, ela começou a notar que aquela senhorinha, ela dizia que conversava, né, estava sempre conversando com o marido, com a irmã, parece que com a mãe, se não me falha a memória. E aí, só que essas pessoas que essa senhora falava que conversava, essas pessoas já são mortas, já são falecidas. Então ela no começo achou assim que, né, podia ser coisas da doença, do Alzheimer ali, tudo. Ela foi ficando ali na casa, só que ela disse que começou a escutar, sabe, passos na casa. E a senhorinha não era a senhorinha. Começou a escutar passos, porta fechando, e ela fica sozinha, né? Às vezes ela fica sozinha ali na casa daquela senhora com a senhora ali. E a senhora sempre falando que conversa com pessoas que já morreram, que ela vê, né, o marido dela, a irmã. Então ela ficou meio assim, mas quando foi um dia, ela disse que a senhorinha estava lá no quarto, e aí ela escutou a senhorinha conversando, como se estivesse batendo papo assim, conversando. E aí ela disse que botou assim, né, o ouvido na porta, que a porta estava fechada. E para surpresa dela, ela escutou vozes e aquela senhorinha, ela deixou a senhorinha lá no quarto sozinha, não tinha ninguém com ela. Mas ela colocou assim, encostou assim, né, a cabeça na porta para ver o que ela estava falando, assim. Ela começou a escutar vozes, como se estivessem conversando mesmo, de várias pessoas, ela falou. Vozes de várias pessoas ali conversando com aquela senhorinha, sabe? Interagindo com a conversa mesmo. Ela conversando ali, falando umas coisas ali, tudo, de família, assim, do cotidiano que estava acontecendo, tudo, e as pessoas ali interagindo na mesma conversa, fazendo ali, né, conversando com ela ali. Ela então ficou surpresa e pensou, será que entrou alguém aqui? Eu não vi, estava tão distraída fazendo as coisas aqui que eu não percebi ela chegando visita, sei lá, algum filho. E aí ela disse que no impulso, ela falou, ué, mas isso daí não é a voz dela. É a voz, tem gente aí no quarto com ela. E aí ela falou que escutou um pouquinho ainda da conversa e abriu a porta. No que abriu a porta, não tinha ninguém. Tava só a senhorinha ali na cama ali. Ela ainda procurou e aí falou, né, pra senhorinha, ô dona,
falou lá o nome da senhorinha. O que a senhora estava falando? Aí ela falou, estava falando com... Aí falou o nome lá das pessoas, estava falando com fulano, com ciclano. E a fulana também estava aqui, a gente estava aqui batendo papo, estava conversando. Ela falou que aí nessa hora... Porque antes, a senhorinha só falava que fulano veio me visitar. Fulana veio me visitar, falei com fulana hoje. Mas ela achava que era coisa da cabeça da senhorinha, coisa do Alzheimer. E aí tudo bem, então ela, levava isso de boa. Mas quando foi nesse dia, ela escutou, ela falou para Josi que ela escutou as vozes, não era de uma pessoa só não, era de várias pessoas ali conversando com ela, interagindo na conversa dela ali. Então ela chegou e falou, ela estava falando com, a senhora estava conversando com quem? Aí ela falou, estava conversando com fulano, com ciclano, com a fulana, sabe, a fulana estava aqui agorinha mesmo conversando comigo. E aí ela ficou assim, porque essas pessoas que essa senhora... Porque eu acho que ela tem Alzheimer, mas eu acho que o Alzheimer dessa senhora ainda não está avançado. Porque todo mundo sabe que o Alzheimer, a pessoa, quando está muito avançada, a pessoa já nem fala coisa com coisa, nem reconhece mais ninguém. Mas eu acho que da senhorinha ainda estava no começo ainda, e aí... não, estava falando com fulano, com ciclano, não sei o quê. Só que essas pessoas que ela falou... As pessoas já são falecidas há muito tempo, ela disse. E ali no convívio, ali da família, pelas conversas, tudo. E quando ela fala o nome dessas pessoas, ela pergunta ali para os parentes da família, que quer saber como que a senhorinha passou o dia, tudo. E aí ela fala, ela falou, hoje ela conversou com fulano, ela conversou com ciclano, ela conversou com a fulana. E aí esses familiares da senhorinha falaram, mas essas pessoas já são mortas há muitos anos, já são falecidas. Mas até então ela estava achando que era coisa da cabeça da senhora. E aí quando ela escutou aquelas vozes ali conversando com ela, ela já começou a acreditar que não era coisa da cabeça da senhora, porque senão ela não tinha escutado nada. Ela só foi escutar ali na porta para escutar o que a senhorinha estava falando, o que ela estava falando, Ela não falou assim intenção de escutar outras vozes, ela queria saber o que ela estava falando ali. E aí ela começa a escutar vozes de outras pessoas. Então aí ela disse que começou a ter ali umas certas experiências. Aí ela disse que já começou a ver aquilo tudo que a senhorinha falava, que via aquelas pessoas, falava, fulano tá aqui, fulano tá aqui. Fulano já falecido, ela já começou a crer que a senhorinha estava vendo mesmo, que aquelas pessoas estiveram ali visitando ela. Então ela disse que aí mas antes ela falou que já via vultos andando ali na casa, portas batendo, e ela achava, será que chegou alguém? Quando ia olhar, não tinha chegado ninguém, barulhos dentro de casa. E eu acho que, pelo que a Josi falou, ela dorme lá também, e esses barulhos, esses vultos que parece, eu acho que deve ser à noite também. Então ela fala que essa amiga dela é muito corajosa. Eu também acho, gente? Ela é muito corajosa, porque ela escutou as vozes daquelas pessoas conversando com aquela senhorinha, depois começou a escutar os barulhos ali, sentir certas coisas ali dentro da casa, ter umas experiências ali sobrenaturais dentro da casa. Então aí ela viu que a senhorinha não era nada coisa da cabeça dela, não. Ela via mesmo. E ela disse que a senhorinha uma vez ficou doentinha, bem doentinha, então ela ficou internada. Então ela ficou várias semanas internada ali.
E essa amiga da Josi, como cuidadora dela, então foi ficar de acompanhante no hospital com ela, ali no hospital. Então ela estava ali no hospital, tudo, ela bem doentinha. Quando foi um dia, a senhorinha chegou e falou assim: fulana, quem é esse senhor que está aí atrás de você? E aí ela falou assim: não tem ninguém não aqui, dona. Não tem ninguém aqui não, só tá eu e a senhora aqui no quarto. Ela falou: não, tô vendo aí esse senhor aí, ele tá todo dia aqui. Tá todo dia aqui, mas deu a entender que parece que era quando a cuidadora, enquanto a cuidadora estava. Ele tá aí, me diga, é seu conhecido? Ele tá aí com você, ó, tá aí do seu lado. E aí a cuidadora ficou bem com medo, com bastante medo, porque ela olhava e não via ninguém, não tinha ninguém ali no quarto. Então ela disse, aí a senhorinha teve alta, veio para casa e aí ela começou a escutar aquela senhorinha conversando. Aí a senhorinha disse que falava bem contente, bem feliz: olha, hoje a minha mãe esteve aqui, ela veio me visitar, a gente conversou. E aí a cuidadora disse que escutou mesmo a senhorinha conversando com uma outra mulher e ela escutou a voz da mulher conversando ali com aquela senhora. Então ali depois disso, e aí ela viu que a voz que ela escutava conversando com aquela senhorinha era a voz da mãe dela, a mãe falecida daquela senhorinha. E ela teve a certeza que o que aquela senhorinha vê, que ela fala que vê ali os parentes falecidos e amigos falecidos, não é nada de problema da cabeça dela, não. Não é porque é por causa do problema do Alzheimer, não. Ela vê mesmo, porque ela não tem problema nenhum de saúde e ela escuta. Ela escuta a conversa. E quando ela abre a porta, não tem ninguém ali. E aí é quando ela pergunta: quem que a senhora estava falando? Ai, na última vez que a Josi conta aqui, estava falando com a minha mãe. Ela esteve hoje aqui me visitando, toda contente, toda faceira, sabe? Toda. Aí ela então aquela voz que eu escutei era a mãe dela. E aí ela chegou à conclusão que não era coisa da cabeça daquela senhorinha. Mas e aí a Josi, ela pergunta, ela faz a pergunta aqui ela fala, né? Aqui no final, aqui, ó. Aí ela pergunta, né? Eu queria saber qual a opinião de vocês. O que vocês acham que realmente essa senhora, que a amiga dela cuida, ela realmente conversa com seus entes falecidos? Eu acredito que sim. Ela falou: mas uma coisa é certa, a minha amiga já teve provas de que realmente o sobrenatural acontece naquela casa. Não é só coisa da cabeça daquela senhora, não. Porque ela falou que tem presenciado muitas coisas ali sobrenaturais naquela casa ali. E principalmente a voz que ela escutou 2 vezes conversando ali com aquela senhora, né, meus assustados. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que essas pessoas que aquela senhora vê é coisa da doença dela, do problema, né, mental ali, do Alzheimer ali? Ou na minha opinião, eu acredito que ela veja sim, que ela veja essas pessoas, esses parentes dela gozado, porque diz que quando os idosos, né, pessoas que estão muito doentes, começam a ver pessoas da família que já morreu, mãe, pai, irmão, tia, avó, é porque já está chegando, já está perto, né, de morrer. Então eles começam a ver os entes queridos, porque os entes já estão ali preparando ali ele para acompanhar ele, para amparar ele na hora da passagem. Mas pelo que ela fala aí, parece que ela trabalha até os dias de hoje aí nessa casa, essa senhorinha ainda está viva e continua ali vendo, né,
ouvindo as conversas daquela senhora com seus parentes já falecidos. Eu não duvido não, viu, Josi? Eu tenho certeza que que o que ela vê, que ela escuta e vê também, porque ela vê, né, a senhorinha, ela conversa realmente com seus parentes ali já falecidos já. Porque, né, dizem que quando as pessoas, idosos muito, né, não era minha parente, mas ela adorava, ela amava muito. Não sei se eu posso dizer, de repente a família não gosta. Ela, antes de morrer, não vou dizer quem é, ela, antes de morrer, ela dizia que estava vendo a mãe dela. Ela, né, estava vendo a mãe dela. E já ali, na hora ali do desencarne dela, na hora, um pouquinho antes dela desencarnar, ela falando que ia embora, e que quem estava ali com ela, ali levando ela, era a mãe dela. A mãe dela estava ali com ela. Então, isso daí me marcou bastante. Foi uma das primeiras coisas quando eu era pequena, porque eu era adolescente na época, quando ela faleceu, que aí eu, né, ali conversando ali com os parentes ali dela, tudo, que estavam com ela no hospital na hora do desencarne dela, falaram isso. Falaram que na hora ela falou que a mãe dela estava ali, do lado da cama, junto com ela ali, e que ela ia morrer e a mãe já estava ali para levar ela, para amparar ela. E aí depois eu comecei, né, quando eu comecei a ler muita coisa, eu comecei a ler que as pessoas, quando estão à beira da morte, elas conseguem mesmo, os parentes, né, alguns parentes vêm ali acolher ela ali na hora do desencarne. E é gozado. A minha mãe não falou de parentes. A minha mãe, eu pensei até que quando a minha mãe morresse, ela ia dizer que estava vendo a mãe dela, né, ou o pai dela, tudo, mas não. Não fiquei sabendo de nada disso. Ela não falava nada disso. Mas a única coisa, assim, foi assim que ela internou, na primeira, né, assim que ela internou, ela já foi para UTI, e aí eu tava ali com ela ali, não sei se a Adriana tava nesse dia junto, não sei se a Adriana tava, se era o Odilon. Então ela disse, eu cheguei ali, tudo, tava com ela ali, ela tava bem, tava conversando, só falando que queria ir embora, né, que queria ir para casa, tudo. Mas ela chegou e falou assim para mim, assim: Deia, me fala uma coisa. Bem assim, me chamando do ladinho da cama. Aí eu cheguei assim pertinho dela. Me fala quem é essa gentarada aí. Na madrugada vem uma gentarada aqui, fica tudo aqui em volta da minha cama. Aí eu falei, mãe? Aí eu já me lembrei lá da história lá da... mãe, de madrugada, vem uma gentarada e fica tudo aqui em volta da minha cama. Uma gentarada de médico, sabe? Ela falando assim. Mas eu acho que é uma equipe de médico, né? Uma gentarada em volta da cama. Ai, não consigo, aí ficam aqui falando, eu não consigo dormir. Aí eu já fiquei meio assim. Aí na UTI vai entrando, mas eu fiquei. Aí eu fiquei e aí um irmão meu veio. E aí ela me chamou e cochichou no meu ouvido. Chegou e falou assim, Deia, quem é essa gente que chegou aí com o Dofo? Aí falei o nome do irmão, agora já foi. Quem é que chegou aí com ele? Porque ele chegou uma gentarada aí junto com ele. Aí eu olhei assim pro meu irmão, aí meu irmão, acho que ele escutou, se eu não me engano, acho que ele escutou. Eu falei, o que ela falou? Ele até falou assim. Aí eu falei, mãe, não, ele chegou sozinho. Só tem eu e ele aqui, não tem ninguém não. Não, como não? Como não? Tem uma gentarada aí do lado dele, veio junto com ele. Aí ali eu já fiquei com medo, né? Falei, ai, será que vai chegar a hora da minha mãe? Mas não, naqueles dias não. Acho que
Foi só, acho que 1 mês e meio depois que ela faleceu. Mas ela só falou isso daí. Mas em casa, antes dela internar, uns dias antes dela internar, ela estava também falando que estava vendo criança correndo lá na sala, pulando no sofá. E minha mãe não tinha assim problema de cabeça, não tinha. Minha mãe era lúcida. Minha mãe conversava com a gente normalmente, interagia normalmente ali com a gente. O único problema dela é que ela não andava mais, então ela ficava ali deitadinha ali na caminha dela ali no sofá, e quando era, né, de noite para levar ela para a cama, a gente levava ela para o quarto para ela dormir. E aí quando ela acordava, ela já ia para a sala, porque ficava ali, ela gostava de ficar ali na sala ali. Então aí uns dias antes, me lembro que uns dias antes dela internar, ela dizia que estava vendo uma criança, que ela ficava perguntando: quem é aquela criança que está ali, gente? Ó, tá ali sentada. Como tu não tá vendo, Déia? Ela falava assim para mim: tem uma criança ali sentada ali no sofá. Essa criança fica, quando eu tô aqui sozinha, ela fica pulando em cima do sofá, fica fazendo uma bagunça danada. Ali eu fiquei já achando estranho aquilo ali. Mas aí, né, depois ela me falou, não sei se ela comentou alguma coisa com a Adriana. Aí ela falou isso lá no hospital, na UTI, quando ela estava assim. Então tem muita gente que vem, né, muitos idosos, tudo, que vem pessoas ali em volta da cama. E no caso dessa senhora, né, acho que a família achava que era coisa da doença dela, do Alzheimer, por ela ser muito idosa, tudo, achava que era isso. Mas aí, no começo, até a cuidadora, amiga da Josi, achou também, mas quando ela começou a escutar as vozes daquelas pessoas que ela dizia que foi visitar ela, aquelas pessoas eram já falecidas, ela começou a escutar a voz daquelas pessoas, aí ela viu que não era coisa da cabeça daquela senhora, não. Que ela via mesmo e ela conversava, porque essa amiga da Josi escutava, e também ela falou que pelos vários fatos ali sobrenaturais que ocorriam ali naquela casa, ela disse. Então, e aí, meus assustados? Vocês acham que era alguma coisa ali de problema mental ali daquela senhorinha, ou ela via mesmo? Eu, na minha opinião, ela realmente via aquelas pessoas já falecidas. Aonde, meu amor? A Ariane aqui falando: quando eu escuto os causos, é como se eu estivesse lá, assim como você diz. Eu me transporto, não sei. Eu viajo nesses causos assim. E nesse causo que a Josi contou da cachoeira, né, da cachoeira que dorme, na noite de quinta para sexta-feira de Santa, nossa, eu me transportei para lá, me teletransportei para lá. Parecia que eu estava vendo ali a experiência que a mãe dela teve e que a minha mãe teve. Ariane, já dei o meu like, sim. Isso aí, Ariane, obrigada. Aí a Vera falou: tá congelando. É que tá na hora de congelar a live. Então deve ter sido na hora de sempre, Vera. Deve ter sido na hora de sempre. Sei lá o que é isso, né, Vera? Pelo amor de Deus. Aqui o nosso diretor falando, parece até combinado. Se fosse para dizer assim: olha, congela a live às 22h49, ele acho que não congelaria. Aí a Vera concordando aqui: verdade, senhor diretor. Aqui a Valerinha: eu acho que ela vê mesmo. Eu também, Valerinha, acho que ela vê mesmo. Depois disso que ela escutou as vozes de várias pessoas ali dentro do quarto, conversando com a senhora ali. Entendeu? Eu acho que ela viu mesmo. Ela ou vê, eu acho que ela vê, porque eu acho que ela não comenta, porque ela parece que no final ali ela fala como
que a amiga dela ainda Tá trabalha. Tá vendo da Valéria, né? Hã? Tá vendo o comentário da Valéria, né? Eu acho que ela vê mesmo, é da Valerinha. Ah, tá. Por quê? Não, é que eu pensei que eu tava colocando na tela errado. Eu também, eu acho que ela vê sim, não é nada problema, né? Ela vê as pessoas mortas, não é problema mental, não. A Evelyn, foi o que eu pensei, Andréia, acredito sim que ela possa até ter um dom. O sobrenatural existe sim. Então eu acho que ela, quem sabe, né, a senhorinha tem ali um dom de uma certa mediunidade, uma certa sensibilidade, e aí onde ela tem essa facilidade de ver os entes queridos dela que já faleceram. Porque eu acredito também, na minha humilde opinião, que a cuidadora também tem. Ela tem uma levezinha, uma sensibilidade ali, porque ela escutou, né, gente? Ela escutou, ela falou que vê vultos andando ali pela casa, barulhos de passos dentro da casa. Então eu acho que a cuidadora também deve ter uma certa sensibilidade aí também. Aqui foi o que pensei, Andréia, a Evelyn, né, falou. Foi o que pensei, Andréia. Acredito sim que ela possa ter um dom sobrenatural. Existe sim, com certeza, com certeza. Aí a Valerinha, a Elza Soares, antes de falecer, disse que tinham ido buscá-la e pouco tempo depois ela se foi. Eu não sei se eu já comentei aqui também que eu vi isso, eu vi numa reportagem falando disso, gente, né? A Elza Soares, eu achei assim até que ela teve uma passagem muito bonita, porque diz que ela, né, ela estava ali num dia normal, acordou, como ela sempre acordava, num dia normal, fez a fisioterapia dela, aí depois parece que foi tomar o café, e ela disse, se eu não me engano, disse lá, acho que para os parentes dela, para a neta, parece, para os parentes dela, que aquele dia ela ia morrer, que aquele dia era o último dia dela, uma coisa nesse tipo assim. E aí os parentes ali falaram, ai, para, acho que foi a neta que falou, ai, vó, para de falar besteira, não fica falando besteira, para que falar isso? E aí ela falou assim, não, hoje é meu último dia, eu vou morrer hoje. E ficou ali, de repente ela começou a ficar ruinzinha na respiração, começou a ter dificuldade para respirar, e ela ainda disse, eu estou indo. Diz que ela falou isso, acho que foi neta que comentou isso, que ela falou, eu estou indo. Eu acho que ela falou a mãe dela, a minha mãe veio me buscar, ela está aqui, eu estou indo. E quando ela termina de falar isso, ela fecha os olhos e faz a passagem. Eu achei assim, né, bem triste pela família, né, por perder um ente querido, tudo. Mas nossa, gente, ela estava tão bem preparada, né? Ela estava preparadíssima ali para essa passagem, como se ela já estivesse ali, como se ela já soubesse de tudo que ia acontecer ali. Eu achei assim muito bonito, porque pelo jeito assim ela não sofreu. Ela ficou ali na caminha dela, né? Não chamou lá a ambulância, tudo para levar para o hospital, mas quando eles chegaram ela já tinha partido, já tinha falecido. Mas eu achei bem interessante esse também da Elza Soares, porque ela disse antes de falecer que, né, os parentes dela, acho que é a mãe dela e alguns parentes já falecidos estavam ali, que vieram buscar ela. E ela, antes de fechar os olhinhos ali, partir, ela disse, eu estou indo. E fez a passagem. Achei bem interessante, bem intrigante isso. E apesar de triste, assim, é bonito, né? Porque ela ainda pôde dizer que ali os parentes vieram ali amparar ela nesse momento. Aqui a Valerinha, falando, né, da Elza Soares, eu vi Valerinha, achei muito interessante isso, fiquei bem
bem assim, pensando bastante sobre isso no dia que eu vi a reportagem. Eu achei bem intrigada com tudo isso. A gente fica imaginando, né? É a Vera. Eu acredito que ela vê sim, porque meu tio, quando fez a passagem, ele viu todos os irmãos dele, inclusive meu pai. Ah, nossa, que bonito, né, Vera? Bem bonito mesmo. Porque assim, né, você vê os parentes já falecidos há tantos anos, alguns aí há tantos anos, que aí ele acho que ele vai mais conformado. Não tem como ficar assim um pouco desnorteado na hora da passagem, né? Eu acredito com os parentes vindo acolher ali, ele faz a passagem mais tranquilo, na paz. Aqui o Anthony, eu acredito que ela vê de verdade as pessoas. É assim, e é assim que ela conversa. Ela vê e conversa também. Não é nada da mente dela não, e nem nada da doença dela não, meus assustados. No caso dessa senhorinha, ela vê mesmo. A Vera, eu também vi essa reportagem que a Elza Soares falou isso mesmo. Eu achei assim bonito, sabe? É a Evelyn, né, Vera? Quem? É a Evelyn, né? Ah, tá. A Evelyn também falou, também vi essa da Elza Soares, eu também vi. As duas viram, né? E a Vera também falou que viu. E a Elza Soares falou isso mesmo na hora da passagem dela. Apesar de triste, eu achei bonito no caso desse da Elza Soares, né? Porque ela partiu ali na casa dela, com os parentes dela ali vivos, né? Os parentes que estavam tomando conta dela, e ainda os parentes que já eram falecidos e vieram ali ajudar ela na passagem dela. Aí você vê, nesse caso, que a pessoa ela vai sossegada. Ela vai sossegada. Uma pessoa que tem uma morte assim, ela vai sossegada, vai sem preocupação nenhuma, que deixou para trás, o que ficou para trás, ela vai livre, leve e solta. Acabou. E para trás acabou. E eu acho que a Elza Soares foi assim também. Como às vezes eu tenho essa impressão quando, né, calha de ir em algum velório e tudo. Teve uma parente muito querida minha que quando ela faleceu, eu olhando ela ali no caixão, eu tive essa impressão que ela estava na paz mesmo, sabe? Ela estava indo tranquila, o ar dela, assim, o rosto dela, a expressão, a fisionomia que ela estava ali no caixão, era isso que a mensagem que estava mandando para mim era essa, que ela estava tranquila, estava indo em paz. Foi isso que me veio na hora quando eu vi assim. E eu acho que essas pessoas, elas vão, né? Elas são recebidas pelos parentes ali falecidos. Sabe, quando fazem assim um ar de riso, assim, uma fisionomia assim parece que a passagem dela foi tranquila nesse final. Então. Às vezes, no caso da Elza Soares, eu senti isso, que ela fez uma passagem assim, ela foi em paz mesmo, tranquila, sem se preocupar com o que ficou aqui para trás. Ficou, ela, sabe? Ela foi desprendida de tudo. E no caso dessa parente muito querida minha, que faleceu, quando eu fui ver ela no caixão, quando eu vi a fisionomia dela no rosto, eu sentia a mesma coisa. Eu comentei, acho que com a Adriana, olha, a fulana, ela foi em paz. Ela foi desprendida de tudo. Ela foi na paz. E nem a minha mãe também. Minha mãe estava com uma expressão muito bonita, sabe? Minha mãe estava até com uma expressão de um certo assim, como quando ela que estava alegre, assim, uma expressão alegre assim no rosto.
Aqui a Vera, graças a Deus que ela foi em paz. Eu também tenho essa impressão também. Tenho certeza que a Elza Soares, essa parente, que eu vi a expressão dela ali no caixão também, eu senti que ela estava super bem, super na paz. A minha mãe também. A minha mãe estava bem na paz também. A Valerinha, é verdade, Vera. A Gabi, meu avô foi assim também. Ele foi em paz, o rosto só falava isso. A gente sente a expressão, né, da pessoa, porque eu já fui em certos velórios, e às vezes quando você calha de ir no velório, tem algum outro velório, e você, curiosa, que nem eu, vai lá ver. E aí tem algumas pessoas que as expressões não são boas não, sabe, umas expressões assim, fechada, como se estivesse com raiva. Já vi já também como se estivesse chorando, né? Uma lágrima correndo. E aí fica triste, né, gente? Eu gosto de ver assim mais quando a pessoa vai em paz mesmo. Você vê que a pessoa está em paz. Então, meus assustados, esse caso foi bom, né? O caso aí da Josi que autorizou aqui pra gente. Aí falam, né, que quando as pessoas estão ali mortas no caixão, que estão com a cara, a expressão fechada assim, é porque às vezes tem alguém ali no velório que elas não querem que esteja ali. Já ouvi falar muito disso já. Que bom que vocês gostaram do caso, eu achei bem interessante isso, porque, né, todas as pessoas, eu acho que, eu não sei, acredito que a cuidadora não tenha comentado com a família que ela vê realmente, que a senhorinha vê mesmo, acho que para não ficar ali chato com a família ali, talvez não ficarem, a família também ficar pensando que a cuidadora está alimentando essas coisas na cabeça da senhorinha ali. Talvez ela não tenha contado nada, ela contou para a Josi, que ela viu que a senhorinha vê mesmo, porque ela escutou a senhorinha ali conversando. E bom, né, gente, porque a senhorinha já era bem doentinha, né, bem debilitada. Pensou a ficar recebendo ali visita ali dos seus parentes e amigos já falecidos? Para te descontrair, ficar ali conversando, tudo, que, nossa, muito bom, adoro. Aqui a Evelyn, sim, caso interessante. Eu adorei também, Evelyn, gostei muito desse caso. Ariane, sobre o caso da senhorinha, acredito que ela via sim os parentes dela já falecido, pois minha avó, antes de falecer, mais ou menos um mês antes, ela via pessoas de branco, e meu avô que já era falecido. Nossa, que interessante. A minha mãe um mês e acho que no caso dali, né, da UTI que eu contei, um mês e meio antes da minha mãe morrer, foi assim que ela internou. Acho que no primeiro ou no segundo dia que ela estava internada, que ela falou dessas pessoas que vinham só à noite. E aí eu esqueci de falar para vocês. Eu fui e perguntei para uma enfermeira lá, boazinha, atenciosa que tinha ali, e perguntei para ela, falei, à noite vem algum residente aqui? Vem residentes aqui de médicos à noite? Ela falou, não. Ela falou, à noite não passa nem médico, ela falou, porque ela falou, tem um médico só que fica aqui de plantão à noite dentro da UTI, mas vários médicos não. Aí eu até comentei com ela, ela falou, eles tem muita gente, né, idosos assim, que falam que veem pessoas em volta da cama. E no caso ela falou também que vem algum parente ali que já falecido do lado da cama dele. Aí ela falou isso até na época. Então aí eu vi que a minha mãe estava vendo mesmo, porque no caso a minha mãe, né, ela internou, ela estava bem, lúcida, ótima, mas ela internou porque ela estava com infecção urinária. Então ela estava ali para tomar os antibióticos para ficar boa. Então
Só que aí depois, né, essas coisas assim, a pessoa, uma senhorinha já de 90 e poucos anos, aí vai complicando uma coisa ali, vai complicando uma coisa aqui, e é onde vai acarretar aí o falecimento dela. Mas ela para mim, não sei, porque aí depois eu fiquei doente, fiquei em casa, não sei se ela comentou alguma coisa com a Adriana ou com a cuidadora dela, que ela via alguém. Mas ela que depois, minha mãe teve assim agitação, teve várias fases ali naquela internação, e já pro final a minha mãe ficou muito quietinha. Ela nem com a gente ela conversava mais. Já quando nos últimos dias que eu fiquei ali antes de ficar doente, ela já nem conversava mais. Ela, no começo ainda ela conversava, batia papo, eu sentava ela na cama, conversava ainda, mas depois, já pro finalzinho, antes de eu ficar doente, né, que aí eu não pude mais ir pro hospital para ficar com ela, ela já não conversava mais já. Mesmo eu estando ali tudo, tentava conversar com ela, vinham outras acompanhantes ali conversar, tudo, ela só ficava de olhinho fechado como se estivesse dormindo. Então, aí a única coisa, assim, de pai, mãe, alguém assim, né, parentes já falecidos, ela não lembro dela ter falado que viu não, ali no hospital. E não lembro da Adriana ter comentado nada, não. Então, meus assustados, esse foi o primeiro caos aí da nossa live, que eu gostei muito porque ficou naquela imparcialidade. Será que era coisa da cabeça da senhorinha? Será que ela via mesmo? Ou era coisa da cabecinha dela, né? Não era coisinha da cabecinha dela, não. Ela via mesmo. Porque a cuidadora, a amiga da Josi, falou que ela ficava tão contente depois que, né, porque de certo quando ela via sempre quando ela estava sozinha. E aí ela falava, a minha mãe esteve aqui, o fulano de tal esteve aqui, nossa, a gente bateu um papão, diz que ela, né, falava assim, batemos um papão, conversamos bastante, e ela ficava tão contente, tão alegre, sabe? Toda faceira, assim, porque aquelas pessoas que ela já não via ali há muitos anos, estavam ali conversando, vinham fazer visita. Ela dizia, sabe quem esteve aqui me visitando? Antes que ela comentava assim, sabe quem esteve aqui me visitando? Aí ela falava, ai, deve ser bom, muito bom, para quem não tem medo, né? Ela de certo não tinha medo, ela gostava muito das visitas aí.